Luzes na cidade. Você fala, pô, de novo? Vocês vão encarar isso daí até o final do ano, aparentemente, viu? Então, fiquem tranquilos, porque é só um pano de fundo para aquilo que Deus tem falado e quer falar no nosso coração. Amém? Fazendo aqui um pouquinho só de memória para aqueles que não nos acompanham aí nos últimos 2 meses, posso nem dizer, vou falar uma super série, né? Porque a gente está fazendo minisséries dentro dessa super série, Luzes na Cidade, Discípulos de Jesus, a gente está fazendo em conjunto com a nossa igreja irmã do Gama, lá no Distrito Federal. Eles estão um pouco à frente e nós estamos fazendo caminhos, não vou dizer paralelos, de vez em quando a gente abre um pouco, a gente usa textos diferentes, mas a gente está na mesma linha, seguindo alguns pilares que todo cristão, aquele que quer realmente ser luz na cidade, quer ser discípulo de Jesus, deveria ter em mente, porque é o caminho que a gente trilha naturalmente. Então, Jesus, né, parte de uma identidade que Jesus nos deu. Quando ele chega para aqueles que estão ouvindo ele no Sermão do Monte, e ele fala, vocês são a luz do mundo. Ele fala antes disso do sal da terra também, né? Então, isso é uma coisa que, se a gente parar para pensar, ele veio, é muito ousado, porque ele estava falando com um bando de gente que ainda não tinha nem entendido direito quem ele era, o que ele estava fazendo, mas que tinha sido impactada por aquela pessoa diferente, que falava coisas diferentes. E ele deu ali para nós, digamos assim, o pano de fundo do que é o coração de Deus e os pilares do reino de Deus. É interessante você olhar o Sermão do Monte com essa visão. Mas quando ele chega e fala, vocês são a luz do mundo, ele está dando ali uma nova identidade para todos aqueles que se identificarem com ele, mas ele também está dando uma nova missão. Essa identidade se mistura com uma missão, né? A de ser luz do mundo. Daí o título Luzes na Cidade, que a gente tem seguido. Tá? Então, identidade e missão dada por Jesus a todos os seus discípulos, de ontem, de hoje, e aqueles que ainda serão alcançados pelo Evangelho até o dia glorioso que a gente vai se encontrar pessoalmente com Jesus. Amém? Tomara que a gente esteja aqui. A gente teve aqui um pastor missionário, né? O pastor Douglas, nosso fundador da igreja, na verdade, aqui, esteve conosco faz pouco tempo, no aniversário da igreja, e ele falava, né? Ele falava, a nossa igreja fez 30 anos, ele olhava para frente e ele falava, eu não sei, eu sinto no coração que Jesus vai voltar antes, né? Falando, não estou dando nenhuma profetada, mas eu também sinto. Também sinto. Então, que a gente possa ter sempre isso em mente, amém? Mas é interessante que um pouquinho na frente do texto, ele fala assim, no versículo 16 de Mateus 5, ele fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então é interessante que ele fala, se somos cristãos e queremos, portanto, obedecer e seguir a Jesus, é impossível dissociar a nossa nova identidade, sou cristão. Outro dia, eu não sei se vocês viram, eu não lembro se foi não foi no YouTube, talvez no Instagram, um rapaz passando assim em vários lugares, para várias pessoas, o que você é? Aí a pessoa, sou cristã. E aí a outra, sou cristã, vários. Aí fala, você tem um versículo de cor da Bíblia? Aí deu tela azul, aquela tela azul, ninguém, nem pelo menos, lógico, pelo menos do recorte que eles deram lá, ninguém tinha um versículo que podia citar. Aí ele continua andando e ele pergunta para alguns muçulmanos, que você é? Lógico, não era no Brasil, né? Na Europa está bem fácil de fazer esse tipo de coisa, né? E perguntou, e você? Eu sou muçulmano. Você tem uma passagem do Alcorão que você podia citar? Todos eles citaram. Todos eles citaram. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Nós somos cristãos? Mas que Cristo a gente segue? O que falou Cristo? Né? E Jesus faz essa provocação aqui, ele fala, assim brilha a luz de vocês. Então, só o título cristão diz pouco. O que importa é o que a gente faz, o que a gente mostra.
E isso é o tema que a gente vai fazer. A gente está numa transição. Nós viemos praticamente por 2 meses falando do primeiro pilar. Eu vou colocar isso aqui para a gente ver, né? Mas antes de pular e falar, eu queria falar assim, porque Jesus fala, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. E é lícito a gente pensar. A gente sabe que tem algumas religiões de pessoas muito próximas nossas, amigos nossos, que convivem com a gente há muito tempo, e que têm as boas obras como lema, né? E talvez um pouco eles se peguem nas próprias palavras de Jesus, quando pega aqui. Mas de que boas obras Jesus estava falando aqui? Será que nós devemos fazer o bem, obras de caridade, etc.? Eu diria que sim, isso é tudo de bom fazer isso daí, não tem nenhum problema. Mas entendo que Jesus aqui, ele estava se referindo a algo muito mais profundo e até mais natural. Uma atitude para com Deus, o próprio Deus, para com o próximo e para com a própria vida em geral, que deveria fluir do coração daquele que se diz cristão. Amém? É um pouco disso que está aqui por trás. Um fluir de forma natural, ainda que totalmente milagrosa, porque a gente se conhece, né? Se depender do nosso esforço, é muito difícil de sair. Mas graças a Deus por isso. Isso então é essa nossa jornada. Por isso estamos nessa jornada que intitulamos Luzes na Cidade. Tá? Investindo tempo para aprofundar o nosso entendimento sobre 5 pilares que deveriam nos acompanhar, se somos cristãos, se queremos seguir a Jesus. Amém? São esses 5 aqui. A gente já falou deles lá nas primeiras pregações. Então, todo discípulo de Jesus que quer ser luz no mundo, né, desenvolve intimidade com Deus, demonstra o fruto do Espírito, usa os dons para o reino, contam suas histórias de graça, os nossos testemunhos, e administram sua vida para Jesus. Amém? Nós tivemos praticamente 2 meses investindo nesse primeiro aqui, nesse primeiro pilar. E, inclusive, tem um livrinho, vou dar até um para a Cida hoje, não, me cobra que eu tenho uma coisa na minha mochila para você. E que é para os nossas células, nossas reuniões, nossos grupos de conexão, um livrinho que vai seguindo esses pilares também, tá? E eu queria, então, incentivar vocês a nos acompanhar nisso. Hoje, então, nós vamos fazer uma transição aqui, vocês vão perceber, do primeiro para o segundo pilar. Demonstra o fruto do Espírito. Então, o que é isso? Será que vocês podem lembrar? Fruto do Espírito? Quem sabe de cor aí? Eu tenho minha cola aqui, sacanagem. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Ok? Esses são o fruto, as facetas do fruto, as virtudes do fruto. E por que só fruto? Então eu queria que a gente investisse um tempo hoje para entender isso, como isso trabalha na nossa vida. Deve ser causa ou consequência? Essas coisas eu queria falar com vocês hoje. Amém? Uma última palavra aqui de intimidade com Deus. Esse quadro é um quadro do pastor Biza, né? Lá do Gama. E ele fala assim, intimidade com Deus não é revelada com poderes miraculosos. Então, de repente, você vê uma pessoa que tem dom de cura. Vamos falar a verdade? Tem um monte de curandeiro que tem dom, né? Tudo bem, tem charlatanismo também, mas tem milagres que acontecem no mundo. Isso não significa necessariamente que todo mundo que faz milagres tem intimidade com Deus, não é? Está próximo do mesmo Deus que a gente, ok? Outra coisa que intimidade com Deus não é revelada com o uso de dons. Então, você vê uma pessoa, você conhece, você vai numa igreja, aquelas igrejas bem mais avivadas que a nossa, por exemplo, tem um monte de gente falando em línguas e tudo mais, não significa que essas pessoas têm mais intimidade com Deus. Paulo mesmo vai à igreja de Corinto, se você já leu a carta aos Coríntios, é muito interessante, uma leitura muito boa, né? E ele fala, olha, não falta nenhum dom para vocês, mas eu não posso falar com vocês como adultos, vocês parecem criança. Esse foi assim que o pastor Paulo, não, o apóstolo Paulo se coloca para Corinto. Então, quer dizer, não era uma questão de dons. Você pode ter vários dons, até dom de cura, mas está longe de Deus. De repente está fazendo a coisa por orgulho. Amém? Também, ela não é revelada com religiosidade. E talvez o melhor exemplo que a gente tem é a parábola que Jesus falou do filho pródigo.
né? Que ele fala ali, na verdade, a gente foi batizado com a parábola do filho pródigo, né? A gente conhece assim. Mas, porque fala do irmão mais novo que se rebelou, saiu, falou, não quero mais vir com o papai, e quero minha parte da grana, e se mandou. Mas, no fundo, Jesus tinha em mente muito mais o irmão que ficou, porque estava na casa, mas estava totalmente alienado, de coração. Sabe aquela coisa que você pode estar aqui na igreja, está de corpo presente, mas tua mente está viajando, está no Parque Vila Lobos, por exemplo. Né? Então, Jesus falava disso. Mesma coisa, você pode ser um religioso. Então, ó, eu venho na igreja todo domingo, eu chego às 10 horas, como Elisa falou, né? Chego antes das 9h45, chego 9h45, né? Dou o dízimo, todo dia eu oro, e de repente você está longe de Deus. Você está fazendo a coisa mecanicamente. E, aliás, era o que os fariseus e os saduceus faziam, né? A turma religiosa que Jesus falava, né? Então, dá para entender aqui? Isso como se fosse uma conclusão daquilo que a gente viu. Então, o que é? Como é demonstrada a intimidade com Deus? Demonstrada com o fruto do Espírito Santo, amém? Aquilo que vai brotar da gente. E, naturalmente, vai brotando da gente ao longo da caminhada, amém? E é disso que a gente queria falar, né? Então, a gente podia falar, em suma, que intimidade com Deus não é uma performance religiosa, que leva automaticamente a isso, não é. Ela é demonstrada justamente pelo fruto da nossa caminhada com Deus. Pastor Biza tem esses quadros lindos que ele faz aí, né? Então eu não resisti a usar, mas então ele põe aqui embaixo, e a gente vai ver isso com detalhe, a gente vai ver Gálatas 5 hoje, né? Está vendo? Como ele usa a Almeida, tem alguns lá, paciência, que a gente acabou de ler, né? Ele fala de longanimidade e tal, mas são esses frutos. E é interessante porque, na verdade, como acontece. Ninguém vê como a gente está, no fundo. Eu vejo o rostinho de vocês hoje aqui, alguns mais muito lá no fundo, então, meu óculos, como eu sou vaidoso, né? Não quero pôr o óculos aqui, então lá para trás, assim, de repente, fica difícil de ver o olhinho de vocês. Mas, ok, mas essas coisas então vão brotando, e de repente você vai conversar com alguém na rua, você que era briguento, e eu já falei de mim, hoje eu não quero falar de mim aqui, né? Mas eu já confessei para vocês que eu tinha orgulho de falar, eu não perco uma briga. E ainda mais, não briga de... Isso só quando eu era moleque, né? Mas no bico, né? De convencer, de argumentar. Algumas vezes vocês já me viram nervoso, já me viram um pouco exaltado nisso, de vez em quando o velho Carlos sobe, né? E eu tenho que baixar a bola dele de novo. Mas aí, de repente, uma pessoa fala, nossa, você é manso. E aí você até se surpreende, fala, como é que é isso? É o fruto do Espírito começando a agir sem você perceber. Amém? Esse é o contexto. E aí, então, eu queria dar início à nossa caminhada aqui. Mudei, né, de intimidade com Deus para fruto do Espírito. E essa nossa primeira viagem, eu estou chamando aqui do fruto da intimidade. Espero que a gente possa entender isso, que é essa mistura dos dois. Porque a gente nunca vai abandonar a intimidade, né? Todos os pilares vão seguindo juntos, aí no meio do caminho. E eu queria convidar, então, vocês a uma leitura de Gálatas 5, a partir do versículo 16. E depois a gente vai analisar. Para você organizar a sua cabeça, você saber aí, nós vamos trabalhar em cima de Gálatas 5 e depois um pedacinho de Efésios 3, para a gente encerrar, tá bom? O texto diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira,
egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Podemos ler junto esse pedacinho aqui? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós olhamos para essas coisas e nos vemos aqui, Pai, de uma forma ou de outra. Dias bons, dias ruins, ó Pai, nós precisamos de Ti. Então pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente nessa manhã. Fala ao nosso coração. Cavuca a terra, Pai. Mostra aqueles pontos que o Senhor ainda quer trabalhar na nossa vida e então desperta eles, para que a gente tenha plena consciência de onde estamos. Para que aí sim o fruto do Espírito possa brotar de nós livremente, naturalmente, como é da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria fazer essa viagem aqui do fruto da intimidade, trabalhando os pontos que os dois primeiros que saem daí e o último que vem de Efésios. Fala assim: conflito interno, os dois resultados e um clamor de encorajamento. Amém? Começando então com o conflito que esse trecho nos mostra. E ele começa falando de: por isso digo, vivam pelo Espírito. Amém? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Dava para ficar muito tempo aqui, aprofundando só esse pedacinho. A gente não tem tempo para isso. Mas é interessante quando fala vivam pelo Espírito, vocês percebem que tem aqui como se fosse uma ordem, né? Não está falando, olha, se você conseguir, olha, se você puder, olha, se você tiver pendores, se você for uma pessoa muito inteligente. Não, ele está dando uma ordem. Vivam pelo Espírito. Portanto, existe uma decisão aqui, né? Uma decisão racional, algo que, ainda que muito difícil, está ao nosso alcance e depende da nossa vontade de decidir, ainda que de uma forma imperfeita e cheia de deslizes momentâneos, né? Mesmo que você venha cair aqui, você peca, a gente sabe, Deus sabe. Uma das disciplinas espirituais, inclusive, que a gente falou outro dia, né? Que fala assim, você fala, quero seguir Jesus? Quero. Então você vai saber os mandamentos, você vai saber são os valores que Jesus fala para a gente seguir, e aí de repente você vai cair. Mas aquilo não é motivo para você desistir. Não é motivo para você, eu não sirvo para isso, eu não quero mais, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar. Não. É motivo para você levantar de novo, se arrumar roupa, pedir perdão para Deus e seguir em frente. Entender por que você caiu, porque isso é muito importante, né? Fala, por que eu caí nesse mesmo ponto onde eu já caí centenas de vezes? Alguns, para não falar milhares de vezes, né? Centenas, por quê? Por que isso é tão importante para mim que eu acabo fazendo contra a vontade de Deus? Então é isso que a gente precisa fazer, ok? Então, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Na Nova Almeida fala, andem no Espírito, né? As Almeidas falam, andai no Espírito. Andai. Eu gosto do termo andai, porque andai quer dizer a vida, né? A gente vai caminhando e a gente está no Espírito. Mas tem uma Bíblia ampliada, não sei se você já viu essa Bíblia, né? É interessante que ela fala assim, caminhem e vivam, dá os dois, né? Habitualmente no Espírito, responsíveis ao Espírito, controlados e guiados pelo Espírito. Então vocês certamente não vão gratificar os apetites e os desejos da sua natureza pecaminosa, né?
que responde impulsivamente, sem considerar Deus e seus preceitos. Já percebeu que naquele momento que você quer pecar, estou falando para gente de carne e osso ou não? Tem algum fariseu aqui? Tem algum saduceu aqui? Tem algum religioso de nascimento? Então, posso falar de gente para gente. Já percebeu que quando você peca, você quis pecar? Não me venha com essa, ai, minha carne é fraca. Papo furado. Sim ou não? A gente toma a decisão, a gente olha, de repente, várias coisas, por exemplo, deslizes sexuais nessa área, por exemplo, é uma mais fácil. Viu uma pessoa, um bonitão, uma bonitona, não sei, e aí de repente aquilo foi embora, mas aquilo ficou na tua mente, e ao invés de você falar, vivo pelo Espírito, vou voltar pelo Espírito e joga isso fora, você fica... Mas era bonitinho, hein? Tal, não sei o quê. A gente já sabe onde vai dar. Deliberadamente, desde o primeiro momento, a gente sabia onde ia dar. E a gente segue, ladeira abaixo, cada passo. Sim ou não? Quando fala aqui desejos da carne, eu vi uma crítica, tem um comentário sobre a carta de Gálatas do Tim Keller, muito interessante. Eu recomendo para vocês, se vocês quiserem um dia estudar essa carta. Não é muito grosso, então é bom, né? Que alguns comentários bíblicos, você pega lá 500 páginas já desanima, né? Esse não é tanto, é uma coisa razoável, não sei, 200 páginas, por aí. E ele entra num detalhe interessante. Ele fala que as versões Almeida, por exemplo, no Brasil, usa a palavra, né, que é essa palavra desejo da carne, desejo aqui é epitomia, né, em grego, usa a palavra concupiscência. Se você, né, está nas Bíblias aí que eu lembro da minha primeira Bíblia. Concupiscência. Quando você fala concupiscência, você fala, bom, isso é coisa sexual, primeira coisa, né, que é aquele impulso. Mas não é, está errado. Não é só, é também, mas não é só. O termo aqui, epitomia, é muito mais amplo. Então, aí a nossa Bíblia, a NVI, que a gente segue, pôs desejos. Mas também é pouco. Um é além, ou desviado numa tendência. O outro é curto. Né? Então, como é que a gente pode fazer? Talvez atos e pensamentos compulsíveis. Eu gosto de pensar nisso, porque quando a gente peca, tem alguma coisa dentro de nós que nos impele a fazer aquilo. Seja aquele doce, quando eu era menino eu não comia chocolate, por exemplo. Falei que não ia falar de mim, mas está vendo que surgiu aqui agora. Eu não comia chocolate. Então, a minha compulsão por doce era outra. Imagina aquele suspiro, que hoje está até meio demodé, nem vejo isso mais, mas no meu tempo, lembra aqueles suspiros, aí, os jovens da minha idade, aí, mais próximos de mim, tinha aqueles suspiros assim, que eram duas coisas, com chantilly no meio, e eu olhava aquilo na vitrina, eu preciso desse doce, eu preciso. Eu não vou poder continuar vivendo se eu não ter esse doce. Aí chorar, mãe, quero, né? E depois eu mesmo comprar, né? Sabe essa sensação? De repente você tem essa sensação por um carro, você tem essa sensação por uma pessoa, você tem essa sensação por dinheiro, você tem essa sensação por comida. Eu não vou falar nada, porque como eu sou magrinho, eu sou um cara diet, não tenho mesmo. Minha barriga está servindo pelo menos uma coisa. Quando eu ponho hotel aqui, ele fica acomodado, ele acaba dormindo. Ele fica... Tá? Você entende aqui a profundidade desse? Eu não quero, eu estou gastando um pouco de tempo aqui para a gente entender o que Paulo está falando para nós. Ele está falando com o mais profundo do nosso coração. Mentira, por exemplo. Conhece quem mente? É fácil de ver quem mente, né? Mas tudo bem. A pessoa que mente, ela mente por quê? Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela quer, é uma escapadinha, um desvio, ela tem um objetivo, talvez inconsciente, então ela mente para não encarar a realidade.
Fiquei muito contente, não sei se vocês conhecem, Jordan Peterson, é um filósofo mais do que psicólogo, né? A turma fala de psicólogo. Ele esteve no Brasil essa semana, fez 2 palestras, lógico que a grande mídia não mostrou, e quando mostra tenta desumanizar, falou que ele apoiava Hitler, não tem nada a ver, né? E eu fico muito contente de vê-lo usando a Bíblia como base para mostrar os problemas do mundo hoje. E ele já vi ele partindo de Adão e Eva, e já vi ele, agora, ultimamente, ele está usando mais Caim e Abel, para falar dessa coisa, né? Abel, aquele tudo certo, e o Caim, aquele que olhou para o irmão, que dava tudo certo, e para ele não dava certo, ele morreu de inveja e matou o irmão. Só que quando ele matou o irmão, ele perdeu o norte, ele perdeu a referência. Ele não tem quem odiar, ele não tinha mais quem odiar. E ele perdeu propósito na vida dele. E ele andou andarilho, né? Durante a vida. Interessante a gente pensar isso. Será que de vez em quando a gente também não é assim? Ele tinha uma compulsão. A compulsão dele era diferente. Era a inveja pelo irmão, das coisas que davam certo pelo irmão. Será que de vez em quando a gente não pega alguma coisa disso? Interessante como o outro Peterson, né? O Eugene Peterson, na Bíblia Mensagem, ele fala desse texto. Ele fala assim: aqui vai meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Olha que interessante. Ele está falando dos desejos da carne como impulsos egoístas. Impulsos egoístas. Porque, pensa bem, quando você cismou com uma coisa, você cismou com um doce, você cismou com um carro, você cismou... Eu já falei disso a semana passada em outro contexto, né? A gente esquece de tudo, não tem mais para nada nem ninguém, a gente vai cegamente naquela direção, né? Portanto, é egoísta, amém? Bom, seguindo um pouco mais, versículo 17 fala assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha o conflito aqui, né, que é o nosso ponto. Um conflito interno, mas é um conflito de motivações, certo? Então, é como se a carne representasse o nosso velho eu. E o Espírito defendendo o nosso novo eu. Lógico, o nosso novo eu não é o Espírito, né? Mas o Espírito está dentro de nós e ele nos representa. Então, quem é dicotômico, né, fala assim, nós somos só carne e espírito, fica meio dividido nessa história. Quem é tricotomista, que é o meu caso, pelo menos até hoje não consegui pensar diferente, que somos corpo, alma e espírito, né? É como se a carne fosse carne, o espírito fosse espírito, a nossa conexão com Deus, e a alma é aquilo que fica... Porque fala que a carne nunca vai se converter, nunca. Os meus instintos são os meus instintos, e eles não vão mudar. Eu posso ser o cara mais parecido com Jesus, mas minha carne é minha carne. Então, esse conflito nós vamos levar para o túmulo, né? Mas, e o espírito também não vai se converter para a bandalheira, certo? O que fica dividido é a nossa alma. É o que a gente chama de eu. É o que faz você olhar para lá e olhar para cá, ok? Então, esse é o conflito interno que a gente tem. A gente poderia falar que é o conflito oculto, mas muitas vezes ele é tão forte que ele acaba transpassando, né? Então a gente olha as pessoas e mais ou menos a gente percebe qual é o que está reinando. O que está reinando? Se é a carne ou se é o espírito. Tudo bem? Estamos juntos aqui? Ok? Então, conflito entre dois sistemas motivacionais distintos e quase intactos. Eles continuam intactos. Lembra que eu falei, acho que não sei se foi domingo passado ou outro, que não era o Calvino, o Lutero, ele dizia que ele pensou que quando ele fosse batizado, o velho homem ia morrer no batismo, nas águas do batismo, mas ele percebeu que desgraçadamente ele sabia nadar e saiu junto também, e todo dia ele tem que ficar brigando com ele. E assim nós somos, né? E assim nós somos. Então, se você tem esse conflito, bem-vindo ao mundo dos mortais, amém? Você não precisa arrancar os cabelos por isso. A gente precisa de orientação.
A gente precisa saber como seguir nesse caminho. Tá? E é disso que Paulo está falando aqui. Ok? E aí ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém por isso. O cristão está livre da lei, mas ele é guiado e controlado pelo Espírito. E acaba fazendo e agindo de acordo com o que a lei manda, exige. Tá? De acordo com o espírito da lei, né? Não seguindo a lei. Os valores de Deus. Interessante que o próprio Calvino, agora o Calvino mesmo, ele distinguia entre capacidade diretiva da lei e o castigo da lei. Então dá para dizer que a capacidade diretiva da lei, ela permanece, certo? Os princípios, tudo mais. Mas a graça nos livra do castigo da lei. Nenhum de nós vai para o inferno se a gente tem Jesus como nosso Salvador e Senhor. Amém? Tudo bem? Esse foi o primeiro ponto. Mas aí o texto segue nos trazendo dois resultados diferentes, totalmente diferentes. O primeiro deles, versículo 19, fala das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. E eu não queria gastar muito tempo com isso, porque isso a gente sabe de cor, né? Vou ler de novo aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Eu queria que você percebesse nessa leitura aqui, que as obras da carne, ela resultam não só de ações efetivas. E talvez isso Jesus chamou tanta atenção dos fariseus, dos religiosos da época, porque eles seguiam estritamente a lei. Não matarás, mas eles xingavam pessoas, excluíam pessoas, aqueles que eles chamavam de gentalha, né? Os gentios, eles eram exclusivistas. Então, no fundo, eles estavam, o princípio da lei, eles estavam toda hora rompendo, pecando. Mas eles estavam só na ação. Como eles não matavam ninguém, tudo bem. De vez em quando até mataram Jesus, né? Mas isso é outra história. Né? Ok? Então, nós também atitudes que trazem como resultado o nosso distanciamento de Deus e o nosso próximo. Interessante que a gente vai ver aqui que tem 3 coisas aqui da área da sexualidade, 2 da religião, 4 de atitudes destrutivas e 4 de resultados dessas atitudes para os relacionamentos. Só que interessante, ele fala aqui, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A gente sabe o que é, certo? Sexo fora do casamento, sexo... Aí é que está, sexo no pensamento, certo? Eu nunca traí minha esposa, mas, né? A minha mente está sempre por aí, na gandaia, por exemplo. Né? Então, essas coisas estão aqui nesse pacote. Libertinagem, impureza e imoralidade. Depois tem 2 aqui que tem a ver com religião. Né? Idolatria, e entra um monte de coisa aqui. Você tem santinho, você tem algum ídolo, alguma coisa. Feitiçaria. Acho que não precisamos, no nosso país, gastar muito tempo com isso, né? Sabemos muito bem do que nós estamos falando. Mas depois tem outras atitudes que têm a ver com o quê? Com uma atitude destrutiva. Veja bem, ele fala ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Você percebe aqui? Vários deles aqui são coisas que você sente das pessoas. Inveja, está misturado, né? E isso acaba sendo o quê? Destrutivo, porque acaba envolvendo outras pessoas. Depois, dissensões, facções e assim por diante. São essas coisas que acabam estando aqui como obra da carne. Dá para entender bem, né? E aí ele fala, eu advirto que, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino. Interessante pensar isso. Porque é como se ele falasse assim, olha, continuar as práticas e as obras da carne sem remorso e sem arrependimento é uma prova evidente que o Espírito ainda não está naquela pessoa. Eu acho que isso é um teste que todos nós podemos fazer, né? Isto é, ainda não nasceu de novo. Ainda não nasceu de novo. Tudo bem? Então, é isso que o texto nos fala. Mas, graças a Deus por isso, ele chega no ponto em que vai ser o pano de fundo da nossa série. Quando ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Posso, rapidamente assim, amor. Não é um amor interessado,
Não é o amor ciumento, é o amor ágape aqui. É aquele amor altruísta, aquele amor pelo próximo. É um amor que você tem, sei lá, por uma pessoa que você vê sofrendo, de repente vem e você se sente amando aquela pessoa. Ainda que você não consiga verbalizar aquilo de uma forma, você te dá amor, né? Aquele amor que Jesus teve pelo jovem rico, quem viu, né? A gente falou dele há um pouco tempo, quando ele queria falar, não, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus falou, não, vai, faz tudo, segue os mandamentos. E ele falou, não, mas isso eu tenho feito, mas no fundo ele está dizendo, mas no meu coração eu sinto que não é só isso, que falta algo. E aí o texto fala que Jesus o amou. E aí falou para ele ir vender tudo, né? E seguir Jesus. E deu ruim naquele caso. Mas essa sensação, né, de você olhar para uma pessoa e você sabe o que está por trás. Amém? Então esse amor que acaba brotando da gente sem a gente perceber. Alegria, mesmo passando por uma situação ruim. Paz, paciência. A Almeida fala longanimidade, eu prefiro esse termo, porque longanimidade é uma paciência que se estende ao longo do tempo. Quando os discípulos perguntavam para Jesus, quantas vezes tenho que perdoar esse canalha aqui, né? E Jesus falava 70 vezes 7, né? A vida inteira você tem que perdoar, certo? Era isso. Então essa ideia da longanimidade. Depois, amabilidade, que as outras Bíblias falam de benignidade, certo? Você ter uma gentileza ativa para as pessoas, bondade, fidelidade, mansidão, que para o nosso mundo é nome feio, certo? Então, quando você fala aí que tem discurso de ódio aqui, fala, você não viu direito o que a gente está falando lá. A gente está falando de ser manso, né? Ser manso. E acho que um dos maiores prêmios para nós, como quando você encontra com uma pessoa que você conhece de muito tempo, e aí a pessoa olha para você, nossa, sabia que você está assim, nossa, como você está mansa, não sei o quê, né? E como isso já aconteceu comigo, eu estou aqui dando uma carteirada, mas até me surpreendeu, né? Porque surpreende, porque eu era o cara totalmente diferente, mas Deus vai trabalhando no coração da gente. E domínio próprio. Domínio próprio. Um dos mais difíceis, não é? Ok? E aqui o texto fala que contra essas coisas não há lei, ou seja, não tem nada, ninguém vai te recriminar, a menos alguém que esteja no papel de Caim, né? Rebelde, invejoso, fala, como que você pode ser tão mansa, né? Tão mansa? Como é que você pode ser tão boazinha, não sei o quê? Que coisa horrorosa, né? Pode acontecer, mas no fundo do coração, ela sabe, e não tem lei, não tem nada contra você. E aí esse texto acaba, e nós vamos acabar com Gálatas aqui, quando ele fala, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Amém? Então, como eu disse a princípio, existe um ato intencional nosso, é intencional, certo? Eu quero tirar o velho Carlos de ação, e eu quero abrir espaço para o novo Carlos, eu vou alimentar o novo Carlos, o velho Carlos que diminua. Eu sei que tem hora que ele vai pôr a cara para fora, o nariz para fora, mas menos e menos. Por quê? O propósito do Espírito Santo em nós é fazer com que cada vez a gente se pareça mais com Jesus. Amém? Esse é o projeto. Então, eu não vou entrar mais em detalhe nas virtudes aqui, é até difícil, né? Do fruto do Espírito. Eu só quero dizer, por quê? Porque eles vão ser as nossas próximas pregações, eles vão dar o pano de fundo para parábolas que Jesus contou e tudo mais, e vocês vão ver então como é que a gente pode exercitar isso. Eu queria falar duas coisas sobre isso daqui, antes de pular para o último ponto. Por que fruto? Porque é como se, imagina, não sei, o que me vem à mente, talvez você pense numa fruta mais gostosa, você gosta de uma mexerica, bem bonitinha, assim, aquela firme, durinha, compacta, super cheirosa, super saborosa, e cada gomo, então, é uma virtude dessa. E ela nasce junta, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então, dentro de nós, eu lembro uma irmã querida, que uma vez, quando a gente tinha as reuniões lá em casa de célula, talvez o Flávio lembre disso, ela falou, não, mas como é que é isso? Eu não tenho, então, essa semana ela ficava, não, essa semana eu vou buscar amar.
Semana que vem eu vou buscar ser alegre, porque ela pensava nos frutos do Espírito, né? Cada coisinha dessa diferente, cada gominho separado, né? Talvez isso já tenha acontecido, vocês que são de igreja há mais tempo aí, né? Mas isso não é o que está aqui, porque esse fruto não adianta a gente buscar, é uma coisa que deve fluir da gente à medida que a gente vai caminhando com Cristo. Tudo bem? Então eu não vou, nesse final aqui do sermão, falar, busquem aqui, busquem amar, busquem ser alegre, busquem ser pacientes. Não é isso. O que pode ser é que pessoas olhem para você e falem, não precisa do pastor falar. É uma coisa de vocês com Deus. Amém? É isso que está aqui por trás. Tá bom? Então, o fruto é uma série de virtudes que passam a ser desenvolvidas e notadas na vida do crente, quase que num crescendo conjunto. Não dá para alcançar algumas dessas virtudes e outras não. Amém? É isso que eu queria falar. Vou pular aqui e vamos para o último ponto. E aí então, aquele texto que eu tinha comentado de Efésios, e eu estou chamando isso aqui de um clamor de encorajamento. O mesmo Paulo que escreveu a carta aos Gálatas, nessa carta aqui aos Efésios, que é uma carta linda, a gente já fez várias séries aqui, várias não, mas pelo menos 2 que eu me lembro, sobre a carta inteira, né? Mas no capítulo 3, depois dele falar várias coisas que aqueles irmãos estavam fazendo, ele vai fazer uma oração, um clamor. E eu queria compartilhar com vocês esse clamor aqui, antes das perguntas finais. E Paulo fala assim, Efésios 3, versículo 14 ao 19, tá? Fala assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome a família nos céus e na terra. O nome toda a família nos céus e na terra. Então Paulo, o apóstolo Paulo, aqueles que a gente tem tantas cartas dele, muitas vezes a gente cita Paulo, né? Naquele momento ele estava se rendendo a Deus. Talvez no ato de amor, primeiramente, por olhar para os Efésios e ficar orgulhoso do que ele estava vendo, saber tantas vitórias que eles tinham, né? E aí ele se ajoelha. E eu entendo como se isso aqui ele estivesse olhando com sua lente superpoderosa lá, que passasse por todo o tempo e os continentes, e vissem a nós hoje aqui, a nossa experiência, a nossa realidade. E aí ele está fazendo essa oração para todos aqueles que iriam crer, e para nós também, ok? Nós estamos envolvidos aqui. E ele fala, eu ajoelho-me e oro para que, no versículo 16, oro para que as suas gloriosas riquezas, com suas gloriosas riquezas, ou seja, as riquezas de Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. A gente estava fazendo uma reunião do presbitério, a gente estava orando, e na quarta-feira também a gente tem orado, e pensando em vários de vocês, a gente vê muitas lutas na nossa igreja. Não é uma luta específica da igreja, mas uma luta que os membros da igreja vêm lutando. E a gente tem orado por vocês. Talvez você nem saiba disso, mas a oração de Paulo naquele momento é a oração que no final eu quero também fazer com vocês. Porque eu sei que a batalha é difícil, o dia a dia não é fácil. A gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de brigar, a gente tem vontade de vez em quando até de bater. Mas o que nós somos chamados a fazer é falar, olha para o Espírito que está dentro de você. Se você é nascido de novo, se você é cristão, cristã, se você quer seguir Jesus, abra o seu coração e deixe Ele operar um milagre. Porque muitas vezes tem coisas na minha vida que eu falava, isso aqui eu não vou mudar nunca. Não sei se já aconteceu com você. Mas de repente, quando eu vejo, mudou. Não foi não caiu um raio na minha cabeça um dia e mudou aquilo lá. Mas de repente o Senhor te chama para orar para uma pessoa, você visitar uma pessoa, e Deus vai trabalhando na sua vida, e quando você percebe, aquela dor sumiu, aquela sensação sumiu,
não é? Então, é assim que fala. Então, fortaleça. Nós temos irmãos e irmãs que estão passando por momentos muito difíceis e a gente tem orado. Então, essa oração, que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Cristo habite. Não, porque sabe que quando a gente vê idolatria, a gente não costuma olhar para a idolatria com profundidade e com o olhar que a gente precisa. Você tem um hobby que você gosta muito e você põe esse hobby na frente de outras coisas? Olha com carinho para isso, porque provavelmente isso se tornou um ídolo para você. E quando a gente tem um ídolo, é idolatria. E aí, de repente, não cabe Cristo. E Cristo não vai dividir o quartinho dos fundos da tua casa. Não vai. Não vai. Não é por orgulho, é porque Ele não pode. Né? A gente tem que tirar o ídolo de lá e convidar de novo Jesus a entrar. E essa oração, para que Cristo habite em seus corações, todos os cantinhos do seu coração. Tem algum cantinho que você está guardando, fechado a chave? Aquele quartinho fala, ó, Deus pode entrar até aqui, até a sala Ele pode, até a cozinha até, mas nesse quarto aqui está reservado. E lembra daquilo lá, né? Jesus falando, eu estou à porta e bato. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, certo? Profundidade, como aquela plantinha que a gente mostrou no desenho, tá? Possam juntamente com todos os santos compreender. E aqui é uma coisa que é muito difícil de explicar. É como se Paulo estivesse olhando para o amor de Deus, uma coisa tão imensa, tão profunda, tão maravilhosa, que ele fala que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, do amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede, eu gosto da área aqui, que fala, excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Amém? Então, essa é a oração, é o clamor de Paulo, para que a gente possa dar esse passo de fé. O passo de sair de uma vida pequena, uma vida de insatisfação na carne, para uma vida no Espírito. Uma vida que vai fluir o coração de Deus, o coração de Jesus, através do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a oração que Paulo nos faz. E aí eu gosto muito, e aqui eu estou pondo por minha conta, né? Porque eu amo esses 2 versículos aqui. Fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Ele é capaz. De repente você está aqui parado, fala, eu sou muito bravo, sou muito brava, né? E eu podia cutucar alguns irmãos e irmãs aqui, mas não vou fazer isso, não estou, que vocês vão me levar a mal, né? Ou tenho isso, tenho aquilo, eu estou querendo desistir do que eu estou fazendo. Olha, esse versículo é para você. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir para Ele. Pode passar pela sua cabeça. Ele é infinitamente melhor. Amém? E eu sei que eu já falei muito, mas eu queria trazer aqui 3 perguntas para você, para a gente terminar aqui. Esse cara bonito aí é o Philip Jansen. Acho que ele está um pouco mais idoso, acho que está com o cabelinho mais normal. E no livro dele, Graça Maravilhosa, ele traz essa palavra aqui que eu achei muito interessante. O escritor Stephen Brown observa que o veterinário fica sabendo muita coisa a respeito do dono de um cão, a quem ele não conhece. O cachorrinho chega lá e ele não conhece o dono, né? Não conhece? Apenas olhando para o animal. Se o animal é bem tratado, se o pelo tem brilho, se tem berne, se não tem, né? Ele olha para o animal, ele fica sabendo coisas do dono do animal, só de olhar para o cuidado que o animal tem. E aí ele faz então essa ponte, e ele faz,
o que o mundo fica sabendo a respeito de Deus ao nos observar como seus seguidores? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. A pessoa que está lá no teu trabalho, convivendo com você, o que ela fica sabendo a respeito de Deus, se ela sabe que você é cristão, cristã? O que eles estão lendo de Deus através de você, das suas atitudes, da sua alegria, da forma que você vive, se relaciona. Amém? E aí, muito rapidamente então aqui, essas perguntas que têm muito a ver com isso, né? Como você percebe o fruto do Espírito se desenvolvendo em sua vida? Você consegue sentir? Como eu brinquei aqui no negócio da mansidão, né? Você consegue sentir? Deixo para você pensar nessa semana. Colocar isso diante de Deus. Alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, bondade, benignidade. Outra pergunta. Você entende que existem facetas do seu antigo eu que ainda atrapalham esse desenvolvimento? Se você fala assim, olha, não consigo. Amor não é comigo. Paciência não é comigo. Será que tem alguma coisa do seu passado que você ainda vem trazendo? Por exemplo, se eu continuasse com o orgulho de ter sido um cara briguento, né? E isso acaba ocupando um espaço, está no meu quartinho, então não cabe Jesus. E eu não consigo, o fruto não consegue se desenvolver. E uma última. Que ídolos você entende que Deus está te chamando a destronar em sua vida para que Cristo passe a ocupar esse lugar? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor, o Senhor tem me chamado a esse lado, mas não sei se eu posso chamar de profético ou o quê. Pouco importa, Pai. O que importa, Senhor, é que é tão profundo, Senhor, o amor que nós sentimos pelas pessoas. E gostaríamos tanto, Senhor, que cada uma delas estivesse livre dos ídolos, das coisas, as fortalezas que ainda existem em suas vidas, Senhor. Porque é muito bom, Senhor, poder sentir intimidade contigo. Olha para o coração de cada um aqui, Pai, e nos ensina. Sabemos que o Senhor é fiel, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que visita todas as pessoas, Senhor. O Senhor Jesus veio e obedeceu a cada momento e fez tudo por cada um de nós. Então, Senhor, olha para cada coração aqui e fala no profundo do ser. Se existe algum ídolo aqui que precisa ser destronado, mostra isso, evidencia, Espírito Santo, na vida de cada um. Se existe algum ruído, algum sentimento, alguma raiz de amargura, alguma coisa que nos separa dessa intimidade profunda, para que o fruto do Espírito possa transparecer, fluir normalmente na nossa vida, na nossa realidade. Opera hoje esse milagre. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.